Quem será o novo treinador do Fluminense? Novos nomes estão pipocando por aí, hein? Vamos falar também de Felipe Melo, vamos falar de jogadores do Fluminense na seleção de base, vamos falar sobre um nome que o Fluminense está interessado para reforçar o seu elenco e muito mais, né? Então, fica com a gente aí até o final. Roda a vinheta. Fala galera, sejam bem-vindos ao Pitaco. Meu nome é Bruno Oliveira. Então vamos começar mais um vídeo aqui na manhã dessa segunda-feira, dia 31 de março de 2025. Né? Antes disso, deixa o like de vocês, se inscreva no canal e ative as notificações, que é muito importante. Além disso, siga a gente aqui nas redes sociais, @Pitaco_Tricolor, lá no X e no Instagram, beleza? Vamos lá. Vamos começar falando sobre o assunto do momento, que é quem vai ser o treinador do Fluminense. Né? A ideia da cúpula tricolor é ter esse treinador acertado até o jogo contra o Bragantino, que acontece no final de semana que vem. Né? Então a gente está falando aí de menos de uma semana para esse treinador estar acertado. Falamos muito ontem na live lá do Pitaco Tricolor, no Pitaco Live Show, né? Sobre esse possível substituto. E aí a gente tem algumas informações aqui que saíram no dia de ontem. Dois treinadores foram oferecidos ao Fluminense, né? O primeiro foi o italiano de 63 anos, o nome dele é Walter Mazzarri, beleza? Ele é um treinador que o último trabalho dele tinha sido no Napoli em 2024, já passou por Inter, Torino, Cagliari, né? E a informação foi trazida pelo jornal O Jogo, se eu não me engano é de Portugal, né? Então, Walter Mazzarri foi oferecido e até já foi repercutido lá fora, né? A ideia de mais um treinador europeu no Brasil, trabalhando no Brasil, que tem sido um movimento muito comum nos últimos anos e até com muito sucesso. A gente está vendo a leva muito grande de treinadores, principalmente portugueses, vindo ao Brasil e fazendo sucesso. Né? Mas já tivemos também de outras nacionalidades, como já tivemos treinador espanhol, já tivemos treinador francês. Então, é sempre importante ficar de olho nisso. Também tivemos Jorge Sampaoli, velho conhecido do torcedor brasileiro, já treinou Flamengo, Santos, Atlético Mineiro. O último trabalho dele tinha sido no Rennes, da França. Então, desde então, ele está desempregado. Mas aí eu já faço duas colocações sobre isso, né? Sampaoli, meu amigo, se ele pisa no Fluminense num dia, no outro dia ele já perdeu o elenco. Que esse elenco do Fluminense não aguenta esse tipo de treinador, né? E além de ser muito caro, é problema na certa. Onde o Sampaoli não teve problema? Né? Todo lugar que ele vai, ele quer um caminhão de dinheiro para investir. Então, e sobre o italiano, confesso que eu não conheço. Mas assim, a gente tem que entender o seguinte também: o Fluminense está sem treinador. A partir do momento que o Fluminense está sem treinador, o que vai acontecer agora é uma chuva de treinadores oferecidos, porque é assim que funciona o futebol. Então, esses dois nomes foram só dois nomes entre, de repente, mais de 100 que já apareceram por aí. Né? Porque é o trabalho do empresário. O Fluminense está sem clube, eles têm o treinador deles, eles vão oferecer para o Fluminense. Então, se aparecerem 30 nomes aí na mídia, não se espantem. É assim que funciona, mas a gente sabe que o Fluminense já tem os seus favoritos, né? Dependendo da torcida, seria Fernando Diniz, pelo menos de acordo com os votantes na enquete do GE. Ah, Bruno, mas a enquete é aberta, pode ter sido rival. Duvido, meu amigo. Vocês estão desmerecendo a quantidade de dinizista que ainda existe na torcida do Fluminense, né? Não só os assumidos, mas os que ficam quietinhos com vergonha de falar. Então, eu acredito que seja uma pesquisa de verdade, com tricolores respondendo. Mais uma vez, a gente comentou sobre isso na live lá, com muito mais detalhe, lá na live do Pitaco Live Show, que foi feita ontem, né? Então, já deixa aí quem seria o treinador de vocês. Muito está se falando aí que o favorito passa a ser Renato Gaúcho e Dorival. Também fiz um vídeo sobre isso explicando todos os prós e o contra de cada treinador. Então deixa aí quem seria o treinador favorito de vocês para assumir o Fluminense. Lembrando que na terça-feira, amanhã, contra o Once Caldas, a gente vai de Marcão. E provavelmente contra o Red Bull Bragantino também. Beleza? Então vamos lá. Vamos passar agora, vamos falar de Felipe Melo. Por que vamos falar de Felipe Melo? Felipe Melo, meu amigo, está indo à forra nesse momento.
está se deliciando com a demissão de Mano Menezes, está fazendo stories, está falando no Sport TV, né? Falando sobre a demissão do Mano, falando que foi correto, falando em inúmeras situações. Então, assim, sobre isso, sinceramente, eu não levo muito em consideração porque eu acho que entra muito o lado pessoal. O Felipe Melo teve um fim de carreira abreviado, né? E muito aquém do que ele imaginava pelo Mano Menezes. Tiveram problemas pessoais lá no Fluminense. Então, vai ficar aquela rusga. Então, é óbvio que o Felipe Melo vai descascar, vai sempre arrumar uma maneira de descascar e falar sobre o Mano Menezes. Falou que já era para ter sido demitido muito antes, que o time não tinha nada, repudiou a briga dele, a discussão com o Thiago Silva. Não que eu não concorde com ele, tá? Concordo 100% com o que o Felipe Melo disse. Mas, nesse momento, é uma opinião, para mim, talvez 100% enviesada, né? Dito isso, acho muito importante a participação do Felipe Melo nesses programas de Sport TV da vida, né? Porque é um cara que ele vai levar o nome do Fluminense para lá. Programas que simplesmente esquecem o Fluminense, não falavam. E quando falavam, sem propriedade nenhuma. Então, acho que o Felipe Melo vai ter uma importância muito grande para a torcida tricolor, estando nessas mídias abertas e fechadas, né? Até faz a torcida tricolor assistir esse tipo de programa que já era esquecido por nós. Então, que continue lá, faça o trabalho dele direitinho, leve a palavra lá do Fluminense, e que nisso aí eu tenho que dar os parabéns que ele está fazendo muito bem. Beleza? Então, vamos lá, galera. Passando agora para uma informação do jornalista Ricardo Mazella, falando que o Fluminense tem interesse em Danilo Barbosa, volante do Botafogo. Danilo Barbosa é um jogador que me agrada demais, né? Eu falo, acho que do Danilo tem pelo menos uns 4 anos, desde a época que ele saiu do Vasco e foi para a França. Então veio, voltou, jogou no Palmeiras, está no Botafogo, está totalmente sem espaço no Botafogo. Então, informação do Ricardo Mazella que o Fluminense tem interesse no Danilo Barbosa. Mas eu já adianto, eu não tenho esperança, tá? Eu já fiz um vídeo também, inclusive, sobre isso, que as relações fora de campo, comerciais entre Fluminense e Botafogo não existem, tá? Eu acho improvável, para não dizer impossível, o Fluminense ter algum jogador do Botafogo, assim como o Botafogo ter algum jogador do Fluminense. É uma relação totalmente estremecida nos bastidores. Então, eu não acredito nessa possibilidade. O Fluminense já tinha tentado o Tiquinho, e o Textor falou que não negociava para o Fluminense, assim como eles tentaram o Pedro Rangel, goleiro, e o Mário entregou na mesma moeda, né? Também não quis negociar com o Botafogo. Mas seria um excelente reforço. Vou deixar uma sugestão aqui do nosso querido amigo Rafael Basílio. Ele até pediu, Bruno, fala sobre esse jogador. Um volante do Maringá. Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui. Daqui a pouco eu falo. Estou procurando aqui e vou trazer para vocês, tá? Antes disso, vamos falar sobre o Sul-Americano Sub-17. Por que vamos falar sobre isso? Porque teve participação de 2 tricolores, né? O Brasil ganhou da Bolívia por 3-0 e tiveram 2 assistências. Uma do Wesley Natan, que é um pouco mais conhecido da torcida tricolor, né? Um jogador de 16 anos, e uma do Naran Lucas, né? Também é um meia atacante da seleção do Fluminense, muito bom também. Então, tivemos aí 2 assistências de jogadores tricolores. Beleza? Complementando a informação que eu falei sobre o volante indicado pelo Basílio se chama Jaci Maranhão, tá? É um volante, pode jogar de zagueiro também. Ele é do Operário, foi campeão paranaense agora de 2025. Então, até entendo que talvez não seja o nome dos sonhos para o tricolor, principalmente considerando que tem um Super Mundial, mas deixa uma observação para os amigos, procurem lá sobre esse jogador, Jaci Maranhão, do Operário lá do Paraná. Beleza? Indicação do nosso querido Rafael Basílio, tá? É um volante zagueiro de 1,91 de altura. Então vamos fechar aqui agora falando sobre como o Fluminense ganhou 2 peças, 2 reforços para jogar em seu time titular, talvez, né? Ou então sendo uma opção no segundo tempo. Estamos falando de Lescano e Lavega, tá? O Lavega, ele entra jogando mais como ponta esquerda. Não é bem a posição dele, ele até joga pela esquerda, mas ele é mais um segundo atacante, aquele jogador que vai entrar muito em diagonal.
E principalmente Rubem Lescano. Entrou muito bem contra o Fortaleza, mesmo naquela bagunça que era o time. É um jogador que deu muita movimentação, muitas opções de jogo ali. Me agradou bastante e eu acho que o Fluminense vai ganhar muito, principalmente enquanto a gente ainda não tiver o Ganso, para não ter que improvisar o Lima ali naquela função. Eu tenho muita fé no que o Lescano pode fazer ali. Eu acho que o cartão de visita dele me agradou bastante. Então, quero saber dos amigos o que vocês acharam. Gostaram da estreia do Lavega e do Lescano? Vocês acham que eles já podem ser titulares? Deixem nos comentários. Amanhã estamos de volta, 7 da manhã. Hoje atrasou um pouquinho, né? Vai sair 8 horas hoje, né? Está saindo 8 horas. E é isso. Saudações tricolores e até a próxima, meus amigos.